PCI de Direito, eu tenho a honra de receber um cara de quem sou fã pra caramba, professor de economia, meu grande amigo Bruno Musa. Bruno Musa, obrigado por receber a gente, mesmo a gente estando aí, sem São Paulo e eu aqui no Rio, a gente poder bater esse papo aí, essa conversa de um professor de Direito com um professor de Economia. Vamos ver o que dá disso. Boa tarde, pessoal. Boa tarde, Evandro. Tudo bem? Obrigado pelo convite, cara. Eu que fico super honrado, como eu estava falando antes nos bastidores aqui, de poder falar com você e seu público. Obrigado, cara. Cara, eu que agradeço. Bruno, você é professor de economia, um economista renomado, é sócio da Aquavera Investimentos São Paulo, criador do Minuto Musa, já foi comentarista da Rede Jovem Pan, né? E você tem alguns cursos e situações de economia, seus posicionamentos em rede social, no seu Instagram, tem cortes sensacionais. Cara, eu te faço uma pergunta para a gente começar o estímulo, a gente gosta de estimular bastante o debate, é o seguinte, você como professor de economia, um catedrático de economia, como é que você vê a gestão econômica hoje do Brasil sendo feita por um cara que não entende de economia? Bom, vamos lá. Eu não faço. Bom, eu comentei muito, como você falou ali na Jovem Pan, parei até por. Enfim, a gente sabe muito bem. Eu faço parte hoje da equipe da Revista Oeste, onde eu me Sim? sinto ali, na verdade, muito mais bem representado hoje em dia, né? Sem críticas ou juízos de valor, mas onde eu me sinto mais, digamos, mais tranquilo em poder dar os meus verdadeiros posicionamentos baseados em dados, fatos e números, naquilo que eu acredito que pode mudar de ideia se alguém me mostrar com dados, fatos e números que as minhas ideias estão erradas, como muitas vezes acontecem, e a gente vai tentando sempre aprimorá-las, né? Aprimorá-las, perdão. Então, e claro, eu estou aqui na minha empresa, que é a atividade número 1 aqui da parte de investimentos, e sim, leciono economia na faculdade aqui em São Paulo, na Link, né, que é uma faculdade também muito mais voltada, digamos, à liberdade de expressão, ao livre mercado, ao empreendedorismo. É uma faculdade ainda bastante nichada, né, por assim dizer, tem uma mensalidade bastante alta, mas é muito legal porque cada vez mais a gente já está com quase 12 alunos por vaga em todos os semestres que começam novos alunos, começamos com 100 alunos sempre, e sempre mais pessoas abertas à liberdade de expressão, ao livre mercado, né, às ideias econômicas não intervencionistas. Então, eu tenho dado preferência por lugares onde nós podemos nos posicionar verdadeiramente e não ter que se submeter a essas regras autoritárias e ditatoriais que o Brasil vive hoje, né? Mas, vamos lá. Desculpa, é que você falou da parte do aluno. Qual foi o centro da tua pergunta? Não, meu estímulo é só esse, cara. É só para a gente poder iniciar o papo. Se o Haddad ele tem diploma suficiente para estar à frente do Ministério da Economia, o que eu acho uma vergonha. Bom, vamos lá. O Haddad tem um livro escrito em 1998 que chama Em Defesa do Socialismo, onde ele se declara um economista marxista. Eu poderia dar o benefício da dúvida dele ter mudado de lado, uma vez que o livro foi escrito em 1998, portanto, 26 anos atrás, e todo mundo poderia mudar em 26 anos. Mas claramente ele não mudou, senão ele não faria parte de um governo tomado por histórico de corrupção e que claramente está escancarado tudo de novo, com níveis de intervencionismo, altíssimos níveis de subsídios que ultrapassam 6% do PIB, né, que é o maior da América Latina, cabe aqui dizer isso, inclusive o maior da Argentina, que agora vem diminuindo seus subsídios, que sempre são inflacionários, porque levam a um Estado mais gastador e, portanto, um Estado mais endividado. Então, obviamente, eu acho que o Haddad ele não tem, na verdade, eu não vou dizer conhecimento, ele tem crenças econômicas que, obviamente, levam a um nível maior do endividamento e intervencionismo do Estado na economia e nas empresas privadas, e, portanto, isso é completamente deletério frente à forma como eu vejo a economia e como a forma que a gente sabe que no mundo real as consequências chegam, né? Então, eu concordo com você, eu acho isso catastrófico, mas olha o nível
que o Brasil se encontra, sem contar de deterioração fiscal, todo esse tipo de deterioração, perdão, moral, institucional, além de todo o campo fiscal, que segue para um nível de deterioração absurda, com o nível do endividamento crescente frente ao PIB. Olha, para pensar que hoje a única defesa a um arcabouço fiscal que nasceu falido, e eu falei isso nos meus vídeos, e nasceu falido justamente por matematicamente ser falido, e quem duvidar aqui de mim, basta ver que eles mudaram a regra já no meio do jogo, porque não conseguiram cumprir a regra, né, que era de déficit zero no ano passado, mudaram justamente permitindo um déficit, esse déficit não será cumprido, permitido esse ano para 28,8 bi, a projeção é de 70 bi de déficit, portanto, não cumprirá. E eu fiz um vídeo que está lá no meu canal do YouTube, hoje, inclusive, segunda-feira, dia 2/9, que eu subi, sobre o projeto de lei orçamentária anual de 2025, que foi entregue ao Congresso na sexta-feira passada, e é que é mais uma peça de teatro mostrando que eles estão subestimando as despesas e superestimando as receitas. Mais uma vez, o arcabouço não será cumprido. Portanto, a peça fiscal que eles mesmos cumpriram para substituir o teto de gasto que eles acabaram não mais deixando existir, ela já mudou de regra uma vez, eles já congelaram 25 bi, uma vez que não cumpririam as regras, e mesmo assim o déficit será muito maior do que o permitido já com a mudança de regra. E no ano que vem o que eles entregaram é mais uma peça de ficção que não será matematicamente cumprida. Mas mesmo assim, Haddad é o último cara que fala que o arcabouço tem que ser cumprido, ou seja, que o déficit zero tem que ser atingido, mesmo ele apresentando essa peça teatral, essa peça de ficção. Um marxista defendendo que o déficit tem que ser zero e o governo falando que não, que tem que gastar. Olha a situação que o Brasil se encontra. Então, cara, eu gosto muito de quem fala que é marxista, porque não leu Marx. Se tivesse lido Marx, ele não teria falado isso. Se ele tivesse entendido Marx, ele nem petista seria. Né? Então, é uma coisa um pouco... Vamos discutir um pouco de filosofia, não, porque senão o negócio fica chato. Quando você fala em arcabouço fiscal, arcabouço quer dizer esqueleto. E o esqueleto é muito frágil. Nosso esqueleto é muito frágil. E é muito fácil e muito bonito falar para um cara que ainda está na década de 70, que é o Lula, né? Ele começa a falar em subsídios, em situações de chamados bolsas, auxílios e mais outras coisas. Inclusive, agora essa semana, na primeira semana agora de setembro, vai ter um aumento no gás de cozinha. Ele falou que vai dar 20 milhões de botijão de gás para os outros. E nego bate palma. Caramba! Caramba! Quem é que vai pagar a porcaria do gás? A Petrobras vai dar o gás? Não, ela não vai dar o gás. O cara que vai transportar o gás, ele vai transportar o gás de graça? O empresário vai ter que armazenar, tomar conta, e vai fazer de graça? Não. Vai ter imposto? Vai. E quem é que vai pagar isso? Eu e você que pagamos imposto. Então, as contas que se faz com benesses que esse Estado faz, para que meia dúzia de maluco batam palma, quem banca a festa é quem está trabalhando. E em alguns comentários seu que você já fez, eu sou, como disse, já sou seu fã e há muito sou fã do teu canal, do Minuto do Musa. Se inscrevam lá, curtam tudo, assistam tudo, aprendam economia para discutir economia com o Bruno. Cara, nós somos, pelas contas que foram feitas semana passada, somos 212 milhões. E nós temos 46 milhões de pessoas que são empresários ou empregados. Então, são 46 milhões trabalhando para sustentar 212. Ou melhor, um trabalha para sustentar 5. Essa família está pesada, irmão. Tem jeito, Bruno? Não, matematicamente essa conta realmente não fecha, né? Porque assim, nós temos a regra de Pareto funcionando claramente, onde 20% sustenta 80% da população. Esses números que você falou, eles são muito claros. Nós temos hoje, vamos lá, eu não lembro exatamente na vírgula, mas nós estamos falando que são a população de 203 milhões de pessoas, são mais ou menos 102, 103 milhões da população economicamente ativa, né? Pessoas que trabalham, e você tem ali. Vamos lá, deixa eu lembrar exatamente aqui. São 56 milhões de pessoas com auxílio, 46 milhões trabalhando
ou E empregados. 12 milhões aposentados. 12 milhões aposentados e 6 milhões de funcionários públicos. Ok. Então, aí, é isso que então, é exatamente isso. Então, nós estamos falando ali que basicamente 20% da população, né? Porque tira desses números, você falou, você tira a Bolsa Família, você tira os aposentados e pensionistas, você tira também os funcionários, funcionário público. Então, ou seja, nós estamos falando de 20% de uma classe trabalhadora que sustenta 80% do país, não da população economicamente E se ativa. sustenta. E se sustenta. Então, E é se 1 para sustenta 5. ainda, obviamente. Então, por isso que você tem, como você falou, 46 milhões na informalidade. E as pessoas não querem vir para o campo formal. Nós estamos em 2024, as pessoas não querem se submeter a essas regras absurdas. A gente viu isso ao longo daquelas... Quando o Lula, o primata, como eu chamo, começou a tentar impor determinadas regras aos motoristas de aplicativo e aos entregadores, né? Você tem que ser sindicalizados, etc. e tal, que a gente viu naquela que 9 em cada 10 trabalhadores não gostariam de se sindicalizar, nem gostariam de ter as regras mais rígidas trabalhistas. Então, dito isso, a gente tem um país que matematicamente não funciona. E o meu ponto é, ora, funciona, você falou sobre quem paga tudo isso, né? Que somos nós. Mas, no fundo, vamos lá, Evandro, nós ainda pertencemos a uma classe privilegiada, né? Eu não gosto dessa palavra privilegiada, mas uma classe que consegue arcar com isso e por mais que, de repente, você corte uma despesa ou outra aqui, você não deixa de comer carne. Quem paga é justamente a população mais carente, que essa alta dos impostos representa um percentual da renda deles que é muito significativa e que esses, sim, deixam de comer carne porque o preço sobe. Então, são eles que pagam muito mais a conta e essas pessoas sujas e morais não têm o menor discernimento em fazer o que for para onerar essas pessoas e falar que estão lá para ajudá-los. São massas de manobra, são meios de manipulação, são psicopatas abertamente movidos por um projeto de poder que precisam desse campo de pessoas manipuladas, onde eles não têm informação, não têm educação e assim manterão se depender do Estado, porque é estratégico isso, para que eles possam continuar votando em pessoas que realmente mentem. Né? Tem um economista que eu gosto muito, Thomas Sowell, em que ele fala uma frase muito interessante, que é assim, se as pessoas pedem o impossível, apenas os mentirosos podem satisfazê-los. E é bem isso. Mas há aqui um advento que não depende do Estado, que é a tecnologia, que até as pessoas aprenderem a usar, faz mau uso, faz isso, faz aquilo, né? Cai em canais de funk, não canais de leitura para se aprofundarem, mas isso vai melhorando. Né? A moça que trabalha na minha casa já falou 5 vezes, por exemplo, que vindo trabalhar no ônibus ou no metrô já viu pessoas vendo meu vídeo. E aqui eu não falo por audiência, né? Eu falo porque realmente está furando a bolha. Né? Então você vê esses outsiders aparecendo, como Pablo Marçal aqui, pessoas que bugam o sistema, deixando cada vez mais em evidência que as pessoas não se sentem mais representadas pelos políticos, pelo establishment, pelo status quo, aquelas pessoas que continuam paradas nos anos 80, falando que a campanha política é vamos fazer o corredor de ônibus ou pintar ciclovias. Aquela mentira plena que a gente vê. Então eu acho que a tecnologia descentralizadora vem colocando isso em evidência e mostrando para as pessoas, o Estado, ele age como uma máfia, sempre. Eu tenho muito receio, entendeu, Bruno? De que aconteça como aconteceu e vem acontecendo nos últimos dias, que é a situação do X, entendeu? Me causa muita espécie. Quando você diz que a moça que trabalha com você aí, e eu sou um frequentador de metrô, eu estou no metrô todo dia, entendeu? E eu vejo muita gente estudando, vejo muita gente lendo, vejo muita gente também ali no canal, só passando fotos no Instagram, curtindo ali uma menina bonita, um carro bonito, sei lá o quê, uma comida. Mas eu vejo muita gente assistindo muita coisa. E não são os canais tradicionais como Globo, Bandeirantes, Record e aquelas detentoras da dita verdade. Né? E temos posição, inclusive, que é a iniciativa nossa que nós tivemos no canal Entendi Direito, que é tentar explicar ao que eu chamo de afegão médio
aquilo que a gente pode entender um pouco, que a gente sabe um pouquinho. Eu sou mestre em Direito, comecei um doutorado em Economia Aplicada, mas eu tenho um economista junto comigo, já chamei um outro cara de outra área para a gente poder falar e poder explicar essas pessoas poderem entender e decifrar aquele juridiquês, aquele economês que é falado no Jornal Nacional, que é para engordar porco, pô. Que é para engordar porco. Eu fico muito, mas muito chateado quando vem engambelar o povo com conversa fiada. Eu acho que o Pablo Marçal também é um fenômeno que vai modificar a política no Brasil, como nós tivemos a eleição em 2022, que muitas pessoas foram eleitas por conta de rede social, inclusive um amigo seu, que é o Thiago Gagliasso, que é deputado estadual aqui pelo estado do Rio de Janeiro, que ele foi eleito por rede social. Entendeu? Então é um cara fora da bolha que está falando e fala a verdade, fala aquilo que tem mais para falar. Tem uma deputada também, a Índia Melau, a quem sou muito próximo dela, que também é fruto de rede social e está ali batendo, brigando contra o sistema. E, se Deus quiser, vamos advencer. Eu fiz um vídeo esses dias, Bruno, de uma notícia que eu li e eu fiquei muito, mas muito preocupado. E você, como um cara de gestão financeira, de gestão de fundos, gestão de recursos, cara, o presidente Lula teve uma reunião no Palácio do Planalto com o ministro Tachad, né? O ministro Tachad, e presidentes de fundos das estatais, como Petrobras, Correios, Banco do Brasil, Caixa. Caramba! Falando para os caras investir no PAC em obras de infraestrutura. Putz, velho! Você teve com o pessoal do Brasil Paralelo, e por favor, quem tiver oportunidade de assinar Brasil Paralelo, assine Brasil Paralelo só por uma coisa. Assista a série que o Bruno Musa participa na Venezuela. A gente vai falar um pouquinho mais dela daqui a pouquinho, mas eu queria que você fizesse esse paralelo, já parafraseando o Brasil Paralelo, fizesse esse paralelo para a gente, Bruno. Cara, você, como um gestor no mercado financeiro, falaria com alguém para investir em obras do PAC, obras de infraestrutura no Brasil, com esse governo? Isso é uma piada, né, Evandro? Porque no que fundo... bom, cara, que bom. Porque no fundo o que a gente está falando é assim, vamos lá lembrar do PAC 1 e do PAC 2. Posso errar aqui na vírgula, tá? Acho que o PAC 1 cumpriu 18% das obras, mais ou menos isso, e o PAC 2, 9% das obras. Agora a gente volta na PAC 3 com os mesmos atores, a mesma ideologia fracassada, as mesmas empresas envolvidas, todas em corrupção, com pessoas que deveriam estar apodrecendo na cadeia, porque são bilhões de reais que desviaram nosso, e que só estão de volta ao sistema porque o STF deu uma canetada, soltou Lula, ajudou a colocar ele de volta no sistema, que colocou todas as empresas de volta no jogo, dos seus amigos. Muitas mudaram de nome. A Odebrecht virou Novo Honor. Simplesmente está no jogo ganhando licitação de novo. É um tanto quanto inconsequente você esperar que ideias fracassadas, com os mesmos atores e com as mesmas ideologias e a mesmo modus operandi, que deu errado em tantos anos, dê certo agora, né? Então, obviamente, o que a gente vê aí é um amplo uso do dinheiro público, se não me engano, nesse PLOA de 2025, Projeto de Lei Orçamentária Anual apresentado na sexta-feira agora, passada, se não me engano, são 60 bilhões que serão destinados ao PAC. Nós estamos falando de 60 bilhões, que é uma bandeira, obviamente, do Lula, que impulsiona apenas a economia através de gastos, expansão fiscal que leva endividamento e através de uma bandeira do PAC, desse programa de aceleração do crescimento. É mais do mesmo. O único que ele sabe é uso do dinheiro público, aumento do gasto público para gerar dinheiro no curtíssimo prazo para as pessoas, dar a falsa sensação de riqueza, as pessoas gastam, consomem, e gastos governamentais e gastos de família são duas equações importantes dentro do PIB. Portanto, no curto prazo o PIB cresce e ele sai lá na manchete da UOL, da Globo News, que a gente brinca que é a Lula News, um braço estatal hoje do Lula, a Lula News, que ele simplesmente mostra para a grande massa da população que o PIB cresceu. E quando você analisa qualitativamente a coisa, no médio prazo, obviamente, é muito diferente. Se alguém chegasse e nos desse agora aqui 10 milhões de reais para mim e para você, você ia se sentir rico, só que ele te avisa amanhã que essa dívida vai ter que ser cobrada lá na frente.
né? Então você está muito mais endividado, só que você já gastou uma série de coisas se sentindo rico aqui. É uma analogia muito parecida a essa, literalmente. Então, esse é o mesmo mecanismo de sempre. Mas eu repito, dada essa sanha autoritária que o Brasil se encontra, que eu acho que o povo precisa ir para a rua, estaremos lá no dia 7, as pessoas têm começado a perceber a mentira que é essa narrativa. O cara, eu estava fazendo essa conta por cima, vamos lá, ele entrou em 2002, se nós computarmos 2 anos do governo Temer, 4 anos de Bolsonaro, sendo que teve 2 de pandemia, mas ok, vamos falar, de 2002 para 2024, nós estamos falando aí de quantos? 22 anos e meio. De 22 anos e meio, apenas 6 anos não foram de PT, sendo que foram 2 de uma pandemia, em que obrigou o Estado a gastar muito mais, e o Brasil ainda terminou a relação dívida-PIB apenas com outros 2 países no mundo menor do que quando começou a pandemia, Singapura e Arábia Saudita, o terceiro é o Brasil. Né? Só esse ano a dívida PIB já cresceu 4,1 pontos percentuais e está aberto em qualquer site aí do próprio governo federal. Mas não tem pandemia. Hã? Mas não tem pandemia. Não, mas tem petemia, ou seja, o PT ele é capaz de produzir qualquer destruição econômica, né? Mas voltando assim, são 22 anos e meio, você tira 6 anos disso, dá o quê? Nós estamos falando de 16 anos de PT. De 22 anos, 16 anos de PT. E ele me volta falando, agora sim eu vou fazer o povo feliz. Porra, você não conseguiu em 22 anos, em 16 anos de 22, as pessoas começam a perceber que é uma narrativa. Eu tive hoje, eu estava chegando agora aqui no trabalho, hoje de manhã, e eu venho de moto, né? E eu tirei uma foto de um motoboy escrito, que eu vou mostrar aqui para vocês. Ela estava fazendo campanha para a Amanda Vettorazzo, né? Independente dela, mas no meio disso aqui, olha o adesivo que estava na moto, no baú do cara. O entregador. Ou Sim. seja, aqui no Rio está tem chegando muito. às massas. Para vocês não verem que não é o entregador, olha, eu vou diminuir, estava aqui no cara. Ou seja, isso está chegando às massas. As pessoas estão percebendo a grande fraude que é a forma do PT de governar. E eu acho interessante que nesses jornais aí na rede Lula de televisão, é muito interessante que quebramos mais uma vez o recorde de arrecadação esse mês. É o 8º mês esse ano que nós quebramos o recorde de todos os meses de arrecadação. E todo mundo bate palma. Mas é um aumento de arrecadação muito frágil. É esse gasto instantâneo que o povo tem que fazer para comer. Mas eu brinco muito, o tamanho do bombom Serenade de Amor diminuiu, cara. O saco de pipoca, que era meio quilo, hoje é 400 gramas. Tudo diminuiu o pacote, o preço não diminuiu. Então, ou melhor, tem-se a falsa sensação, Evandro, você está falando uma bobagem. Não estou, não. O povo tem a falsa sensação de que está levando a mesma coisa, pelo mesmo preço, e que não subiu, mas as embalagens, todas elas diminuíram. Sensivelmente diminuíram. Então, é absurdo. O tamanho do bombom, o tamanho do choquito diminuiu, pô. O tamanho do Big Mac. Eu sou comedor de Big Mac. Eu tenho uma alma obesa. Minha alma pesa 400 quilos. Eu adoro junk news. Junk food. Adoro. Por quê? O Big Mac, antigamente, você comia, sobrava um à mão, cara. Hoje você come 2. Eu não aumentei a minha fome. Diminuiu o Big Mac. Meu Deus do céu. Só Jesus. Bruno, a gente pode fazer um paradigma. Também está nos noticiários há meses uma coisa chamada Venezuela. E muita gente falava assim, o Brasil está rumando para a Venezuela. Eu acho que a única pessoa que pode falar verdadeiramente aquilo que foi você, que esteve lá e viveu Venezuela fazendo papel jornalístico, para você entender o que fizeram com a PDVSA, o que o Brasil, com a gestão Lula e Petrolão, tentou fazer com a nossa Petrobras. Não foi nada diferente, só que não conseguiram, porque o Brasil é muito rico, gera muito dinheiro e a gente é muito trabalhador. O que você faz de paradigma para a gente de Venezuela e Brasil em caráter econômico e a desgraça que está lá hoje e a desgraça que pode chegar ao Brasil se esse sem luz não sair daquela cadeira lá em cima, que ele nunca deveria
ter estado. E agora, nessa última mandato, então, só por conta dos amigos que ele está lá. Inclusive um amigo que era advogado dele, ganhou, além de honorários vultosos, ganhou uma cadeira de ministro supremo. Um péssimo negócio, economicamente. Aí falo da minha parte de fazer conta, péssimo negócio. Um cara daquele, porra, para você falar com ele, já falei em outras situações. Não é menos de 100, 200 mil reais para falar com ele. É para pegar ação, não. É consulta. E um cara vai para ganhar 40 mil reais por mês para ser ministro supremo. Isso é papo para outro papo. Isso só de salário, né, Evandro? Deixamos aqui a criatividade de cada um aqui pensar o que, primeiro, talvez ele deva favores, e segundo, o que vem em paralelo a você ser ministro do STF, né? Além do salário. Mas, enfim, não quero me complicar em nada aqui. Bom, o ponto é sobre a Venezuela. Você falou da minha estreita relação que eu tenho com o Brasil Paralelo, e realmente eu tenho. Então, eu fui com eles para lá, para a Venezuela, onde a gente produziu Infiltrados Venezuela, que está disponível lá na plataforma deles, que, aliás, agora está lançando um curso de ciência política, além de todo o curso escola austríaca, de, enfim, história como um todo. Eu sou fã deles. Eu me aproximei ao Brasil Paralelo por ser fã deles, e não ao contrário. Então, foi muito legal isso. Eu morava na Espanha, me aprofundei, comecei a virar, como é que chama? Espectador assíduo, aprendi muito e me aproximei deles. E aí, hoje a gente tem uma ampla parceria, né? Bacana. Então, eu fui para lá, fui para a Argentina, estive com o Milei também, com eles. Eu vou cobrir as eleições ali dos Estados Unidos. Esse eu vou independente, assim como eu fui para El Salvador, mas faremos coisas juntos também, enfim. Então, eu tenho uma relação direta com eles. A Venezuela foi o que mais os aprofundou, porque a gente ficou 14 dias lá com uma equipe toda da produção e tal. E foi muito legal, né? Foi um projeto que eu idealizei, mas eu e o Fábio, que foi comigo para Cuba também. Mas quem fez a produção, uma vez que eles que conhecem e têm o profissionalismo disso, foi a Brasil Paralelo. Então, eu conheci muito ali, peguei muitos relatos. Para quem assistiu, sabe que ali eu me emocionei, eu vivi coisas legais, eu vivi coisas tristes. E aí, bom, para não me aprofundar muito nisso, não me alongar muito, melhor, o grande ponto que eu peguei foi o seguinte: economicamente, eu acho que o Brasil não vira uma Venezuela, porque o Brasil, primeiro, a gente tem uma população altamente dividida hoje, que não aceita esse governo, por questões lógicas. Nós temos os que eu chamo ali dos limpinhos, que aceitaram votar no maior corrupto da história brasileira, em nome de uma democracia, ou de uma falta de democracia que nunca existiu e está existindo agora, né? Mas eles não são petistas raiz, sabe? Aqueles sindicalistas e tal. São esses limpinhos politicamente corretos que estão perdendo espaço, na minha opinião. E isso é claro até com empresas. Harley Davidson já abandonou as ideias woke, a gente vê empresas de tech abandonando os seus setores de diversidade e inclusão, essas pautas ridículas que não geram nada de valor para a empresa, porque eles estão vendo que não, enfim, não traz nada de bom e a população está simplesmente rejeitando isso, né? E aí o que eu vi na Venezuela, isso eu falei porque eu não acho que o Brasil vira essa pauta, vira a Venezuela economicamente, porque eles eram monoprodutos, 95% da receita deles vinha de petróleo. A gente estava vivendo, o Chávez entrou em 98, a gente estava vivendo um momento em que havia ali um clamor pela esquerda, né? Digamos, muito pouco tempo ainda que as principais economias da América Latina tinham saído de regimes, como é que chama? Militares, né? Saindo há 10, 15, 20 anos, a depender ali. Então você tinha um clamor ali. Hoje a gente já tem todo um histórico de esquerda deletério por completo em todos os países da região, né? Uma esquerda radical, uma esquerda com ranço, uma esquerda revolucionária, marxista, leninista, que produz pobreza, que produz falta de liberdade, centralização na mão deles, né? De poder e nada da população. Então, ela não produz pobreza em si, ela produz pobres para se sustentar desses pobres, desses desgraçados.
Exatamente, exatamente. Então eu acho que não digo impossível, mas eu acho difícil o Brasil ir na direção econômica da Venezuela. Mas a real é que a gente tem que parar de relativizar, igual essa moda woke ridícula faz, e encarar as verdades como elas são. E a verdade é que institucionalmente e juridicamente o Brasil já está muito próximo à Venezuela. Há Show. há 2 semanas o Maduro, depois de fraudar as eleições, ele censurou o Twitter por 10 dias. Ele deu prazo. O Isso foi Brasil aonde? censurou o Twitter indefinidamente. Olha que lindo. Então, o que nós estamos falando é que, assim como eu ouvi os discursos lá de todas as classes sociais na Venezuela, tudo começou pelo judiciário. Tudo. É exatamente o que a Aonde? gente está vivendo no Brasil. Aonde isso? Na Venezuela. Pensei que fosse no Brasil. Quer Igual, dizer, então. estamos Então repetindo. mas Frase mais vamos fazer. importante que eu ouvi lá, e a frase mais importante que eu ouvi lá é o seguinte: a gente nunca acha que ia chegar na gente. A gente nunca achava que ia chegar na gente. Até que nós viramos benchmark da pobreza, da fuga de pessoas do país, que tudo começou no judiciário. Então não espere que nunca vai acontecer com a gente. Não espere. O Brasil já vive ao lado dos países ditatoriais pelas regras impostas. Então, aí eu falo mais da minha área, e o nosso judiciário, vamos brincar com a Venezuela. A Venezuela, o judiciário está na mão do presidente da República, que dito democrático. Aqui também o é. Nós tivemos uma eleição do qual muita gente falou, mas peraí, como é que nós perdemos essa eleição? Não é que o outro ganhou, não. Como é que nós perdemos? Não pode. Vamos ter que fazer uma revisão. Não temos. Por quê? Aqui nós não temos atas. Nós não temos atas. Mas aqui o presidente fala, não, o companheiro Maduro vai me apresentar as atas. Ele não vai apresentar porque ele não pode. Porque se ele apresentar, ele vai mostrar que perdeu. E o que o Brasil tem a ver com isso? Nada. Nada. Quem está botando o Brasil nessa briga, em direito internacional, está fazendo bobagem. Mas o Brasil já teve alguns embaixadores expulsos de alguns países. Olha a nossa relação diplomática. A Venezuela fez o mesmo. Então, alguns paradigmas são bastante iguais a Brasil e Venezuela. Lá, nós temos mais médicos cubanos, como temos aqui. Queremos implantar, então, médico cubano. Se a medicina de Cuba fosse tão bom, o Silvio Santos, quando esteve passando mal, ele não ia para o Albert Einstein, já que ele mora em Miami. Ele ia para Cuba, que é mais perto, pô. Não é mais perto? Ou eu estou errado? É metade do caminho, menos da metade do caminho, muito menos, 1/3 do caminho. Levantou o aviãozinho ali, já pode descer que já está em Cuba. Não tem que passar pela América Latina quase inteira para chegar em São Paulo, pô. Pelo amor de Deus. Eu fico muito chateado, Bruno. Fico muito chateado com a quantidade de informações que são colocadas por pessoas ditos economistas nessas redes de televisão e redes de informação que elas sim têm 100% de atingir ao povo. Hoje, menos, graças a Deus, a pessoas como você, que é um cara inteligente, culto, e tem facilidade em passar isso. Eu tento fazer na minha pequenez, no meu tamanhozinho pequenininho, impedir aos meus amigos, igual eu tive lá com você, fui te dar um abraço, fui apertar sua mão e pedir, Bruno, vamos tentar replicar isso. Vamos tentar replicar o quê? O que é correto, o que dá para escrever no papel e mostrar para qualquer um. O que esses caras fazem não pode escrever no papel e mostrar para qualquer um, porque eles não vão acreditar. Fala isso na Suíça, fala isso na Espanha. Tem um vídeo seu, cara. Você estava na Espanha, já tem um tempinho já, que eu adoro ele. Adoro. E por quê? Porque é o pensamento que eu tenho, sempre brigo por conta disso e tal. Lá atrás eu advoguei muito advocacia trabalhista e tal, então a gente tinha que fazer uns cálculos. Em 2012, vamos falar no começo do governo Lula, não, porque o começo do governo Lula poderia ter alguma coisa atrás, ele está sempre construindo e unindo com o amor, reconstruindo o que ele mesmo destruiu, mas whatever. Em 2012, a gente tinha uma taxa de 189% do salário mínimo em encargos sociais. Fazer um número correto para ficar fácil a pessoa entender, o camarada ganhava 1.000 prata, ele custava para o empregador R$ 2.890. Então,
dava-se ao governo mais do que 2 vezes, quase 2 vezes, aquilo que o empregado trabalhava. Hoje a gente está na faixa aí de 90%, 89, alguma coisa, próximo disso. E você falou uma coisa que eu gostei muito e eu sempre falava também. Ao invés do empregador recolher esse dinheiro, dá o boleto para o funcionário e fala com ele para pagar. Lembra disso? Eu lembro, eu não estava na Espanha, é que eu fiz uma analogia, porque isso foi proposto na Espanha, e eu deixei uma provocação para colocar aqui. E foi muito legal, porque o Marcel Van Hatten, que é um amigo meu, e o próprio deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, que é outro amigo meu, levaram adiante e pautaram isso. Na verdade, o que eu estava propondo ali é basicamente... Vamos lá, eu sou super adepto do estudo de psicanálise e comportamento humano, porque eu acho que tudo por trás tem o humano, né? Sim. No fundo, ali o que eu estava propondo era basicamente o seguinte: como tem uma narrativa de luta de classe que ainda é vigente nessa esquerda rançosa e revolucionária, que as pessoas com pouco conhecimento acabam comprando essa ideia, eles têm como a ideia que o empresário é o malvadão e o empresário acaba ficando com a diferença entre o salário bruto e o líquido que ele recebe. Então, você ganha, sei lá, 5 mil reais, pinga na tua conta 3.800, e aí as pessoas saem para um bar e falam tomando cerveja. Olha, o empresário ficou com 1.200 reais meu. Cara, não. Então, o que eu propus? Eu falei assim, vamos fazer o seguinte, então, eu te pago o salário integral. Só que quem vai ser o encarregado agora para cobrar os encargos é o Estado. Ele vai te mandar um boleto. Porque aí o trabalhador vai saber para quem que ele está pagando. E quando ele vir que foi descontado dele, nesse meu exemplo hipotético, R$ 1.200 para saúde e educação, ele vai na escola do lado ali privada, a escolinha privada do bairro dele, vai olhar e falar, pô, mas aqui estão cobrando, sei lá, R$ 700. Né? Porque quando o empreendedor deixado de forma livre, você cria melhores produtos e serviços sempre. O Estado atrapalha. Se deixado de forma livre, você cria soluções para rico, pobre, classe mais baixa, mediana. O ser humano como empreendedor é brilhante. Olha a tecnologia que nós estamos usando aqui. Um microfone, uma internet, um computador, uma câmera, uma iluminação. Né? As pessoas assistindo do Japão, da Inglaterra, dos Estados Unidos, de onde quer que seja. Tudo isso foi feito não pelo Estado, mas apesar da existência do Estado. Então, o que eu queria aqui era uma mudança de mentalidade para as pessoas começarem a perceber que ele paga muito caro e não tem nada, ou tem um pouquíssimo retorno, uma baixa eficiência. Claro que isso dificilmente será aprovado justamente pelo fato de tirar o poder do establishment do status quo. Mas foi legal que esse vídeo viralizou muito e está pautado lá ainda, tá? Foi interessante que viralizou muito, então eu recebi muitas mensagens sobre esse vídeo mesmo, porque as pessoas, pô, nunca tinha pensado nisso, Eu falo, tá vendo, cara? Tá vendo para quem você paga? Então, aos poucos, a gente vai plantando a sementinha que eu repito. Eu não consigo entender, sob o ponto de vista moral e econômico, qual a diferença entre o Estado e a máfia. Ambos te obrigam a pagar por algo que não necessariamente você vai ter o retorno. Se você não paga o que eles te obrigam, você não tem como lutar e vai pagar as consequências determinadas por eles. Então você tem o campo econômico e você tem o campo moral. A atuação deles é completamente de máfia e coerção. Cara, tem muita gente boa hoje na política falando alto. Eu acho que quem criou o bolsonarismo, para mim, não existia e nunca existiu. Foi o próprio PT. O próprio PT criou, o próprio Lula, que não parava e não tira o Bolsonaro da cabeça. Qualquer coisa que ele vai falar, ele fala do Bolsonaro. Mas ele fez uma coisa, ele fez com que a direita, pelo menos, existisse e falasse assim, opa, gente, nós somos iguais. Nós somos iguais, vamos andar juntos, então, porque a gente pensa a mesma ideia. A gente está dividindo bola aqui sem necessidade. A gente está dando chance para a esquerda ganhar quando a gente divide bola. Porque se a gente soma todo mundo, eles são muito menos do que a gente. Pois bem, dito isso, você citou aí o Marcel Van Hatten, um cara extremamente inteligente, um cara, viajado, conhecido, bem-sucedido, e o cara tá lá lutando pra caramba, brigando pra caramba. Grande abraço, deputado Marcel Van Hatten, do Novo,
do Partido Novo. Grande pessoa, grande brasileiro. Parabéns pelo seu trabalho de sempre, já que é amigo do Bruno. Então ele vai estar nos assistindo aqui. Grande beijo para o senhor, tá, meu deputado? Prazer. Bicho, um outro ponto que eu queria tratar com você, que é uma situação também de economia, é a situação da pobreza que o povo brasileiro não está percebendo que está entrando nela. Muita gente hoje acha que não, mas ele está empobrecendo em uma velocidade extremamente grande. A gente tem aí alguns números que maqueiam, que a gente já passou por eles, que maqueiam uma certa sensação de que tudo está andando, apesar dos trancos e barrancos, tudo está andando bem, mas a gente está num empobrecimento muito grande. A gente não tem investimento industrial, a gente não tem investimento em estrutura de crescimento tecnológico, a gente ainda usa um modelo de Zona Franca de Manaus, pelo amor de Deus, uma das coisas mais arcaicas do mundo. Isso foi pensado, caramba, pelos militares ainda. Caramba, nós temos que colonizar. É a conquista do Velho Oeste americano. Estamos no século XVII, pô. E os caras, porra, botaram a Zona Franca de Manaus. Beleza, acabou, igual o Bolsa Família. É temporário. É temporário. Porra, amigo, tá mal pra você? Então entra no Bolsa Família. Cara, tu tem um ano para tentar a tua vida. 3 meses tu vai correr atrás. 3 meses, em 6 meses nós vamos te dar um curso profissionalizante. Abrindo um curso, precisa não. Tem o SESC, tem Senac, tem Sebrae, tudo o Sistema S. Não vai pagar nada. Tu vai fazer uma porra do curso em 6 meses, depois vai ter mais 3 meses para correr atrás. Se você não conseguir, com o curso, 3 meses para se preparar, 6 meses de curso, vai capinar um pasto. É isso, cara. É por isso que eu brinco e as pessoas até comentam ali nos meus vídeos quando eu chamo o Lula de primata. E as pessoas falam assim, pô, você está faltando com respeito com os primatas. E é verdade, eu peço sempre perdão aos primatas por compará-lo ao Lula, mas de qualquer maneira é uma mera analogia para entender que nós estamos parados no tempo, nosso discurso é antiquado. Nós temos aí hoje no governo esse ranço sindicalista, querendo fazer com que as pessoas tenham obrigatoriedade de trabalhar por um sistema da CLT, que foi criado por Getúlio Vargas nos anos 30. Né? Nós temos a ideia do imposto sindical, da obrigatoriedade sindical para ser paga novamente, porque precisa sustentar ali a companheirada parasita, né? No fundo. Então, é bem o que você falou, é o sistema S, como é que chama lá? A Zona Franca de Manaus. São ideias antiquadas. O Brasil parou no tempo. E a gente vê um dos maiores criminosos do Brasil, o Zé Dirceu, que inclusive hoje saiu uma notícia sobre o assessor dele, que é dono de um banco, que não tem autorização do Banco Central, não sei se você chegou a ver. Cheguei. Que não tem autorização do Banco Central, mas é um cara envolvido em corrupção, enfim, tudo mais do mesmo. Será, do PT. Cara? Do Zé Dirceu, amigo do Zé Dirceu, envolvido em corrupção. Então, por que eu estou mencionando ele? Porque o Zé Dirceu veio a público esses dias num comunicado no Congresso falar que ele foi injustiçado e deveria voltar ao Congresso brasileiro. Né? Ou seja, nós temos ali uma ideia, nós temos um país que parou no tempo e o Zé Dirceu falou, porque vocês não perceberam que o Brasil é um país rico. Não, o Brasil é pobre. O Brasil é pobre como a África subsaariana. O Brasil tem um PIB per capita dos mais baixos. O Brasil não é rico. Ter plantação de soja não significa que o Brasil é rico. O Brasil tem um PIB hoje de 10, 11 trilhões de reais, um PIB per capita que dá 9 mil dólares. O PIB per capita da Suíça são 92 mil dólares, de Singapura por volta de 104 mil dólares, nos Estados Unidos 70 mil dólares. Aqui são 9 mil dólares, abaixo da Argentina. Então não me venha com um papinho que o Brasil é um país rico. Qual a tua métrica para analisar que o Brasil é um país rico? O Brasil é um país pobre, o Brasil é um país com produtividade estagnada há 35 anos. Procura isso. Produtividade estagnada há 35 anos. Você vai ver uma matéria do, pasmem, a UOL falando sobre isso. A mais militante das militantes. Então, a produtividade nada mais é do que os fatores de produção combinados para produzir mais. Com mais eficiência, você produz mais com menos tempo, a um preço mais acessível. O Brasil não tem isso, o Brasil não tem educação, o Brasil não tem tecnologia. O Brasil hoje, saiu uma matéria que o primata Lula está falando em criar uma estatal para produzir um WhatsApp estatal. Pelo amor de Deus, gente, o que nós estamos falando? Ele quer
reestatizar a Telebrás para criar a inteligência artificial abrasileirada. Que mundo nós estamos? Ah, mas o Brasil não anda. Não vai andar. Não vai andar. Isso aqui é miserável. Com essas ideias, como você está falando, isso aqui é miserável, cara. E não vai andar. O mundo de 2024, você pega, por exemplo, a Hong Kong, está investindo 3 bilhões e meio de dólares nos próximos 5 anos para capacitar a população acima de 40 anos a inteligência artificial, com as novas demandas de mercado para eles serem empregados. Aqui a gente fala de criar um WhatsApp estatal. O que é isso? Como é que você quer avançar? Sejamos realistas, pô. A gente precisa ser adulto, encarar de frente a verdade. Parar de ser igual minha filha de 3 anos que quer acreditar no desenho que ela assiste. Sejamos realistas, em 2024, você querendo criar inteligência artificial estatal, WhatsApp estatal, Zona Franca de Manaus, não investir em tecnologia. Não, pelo amor de Deus, né? Seremos, sim, a África subsaariana da América Latina. Ponto. Eu falo que o nosso CEP é ruim pra caramba. O mundo não sabe que o Brasil existe porque a gente é insignificante. A gente dá muito valor. Nós somos insignificantes. Insignificantes ao mundo. Eles acham que nós andamos de trator, que todo mundo aqui é bicho. Aí vai olhar e fala, não, mas espera aí, nós somos um país... Então, cadê o seu presidente? Me mande o seu representante. É um cara que não sabe falar a língua do país dele. Não é dos outros, não. Ele não tem uma frase que ele fala correta. Pomba! Pomba! Caramba! E quem você fala, Celso Amorim? Caramba! É o assessor para assuntos internacionais. Que aperta a mão do Maduro. Deu um beijo no pescoço do Maduro. Entendeu? Pelo amor de Deus. Assim, não é relações internacionais, nem relações diplomáticas, relações sexuais, porra. Cara, que é isso, porra? Que tipo de país a gente se junta? O próprio presidente da Ucrânia, o Zelensky, dando entrevista para aquele lacrador do Luciano Huck, que colaborou com a eleição desse sujeito hoje para o executivo brasileiro, ficou ali de boca aberta e caladinho com o que o Zelensky falou, que não tem como você refutar, que ele falou: a qual grupo o Brasil se junta quando cala as pessoas? Quando uma censura é instaurada dessa maneira? Rússia, Irã, Coreia do Norte... Turcomenistão, Irã... Turcomenistão... Hamas. Mas o Hamas... não, porque a fonte do Hamas... Porra! Pombas. Desculpa pelo palavrão. Não tem jeito. Foda-se, né? Foda-se. Caramba, cara. Caramba, olha só. Vem o Jornal Nacional e fala: fontes do Hamas falaram que X pessoas morreram. É a mesma coisa que chegar em São Paulo e perguntar: quem é o assessor de imprensa, o porta-voz do PCC? Por favor, trago ele aqui para ele nos dar dados de quantos bandidos foram mortos em troca de tiro. Caramba! É um grupo terrorista, pô! É um grupo terrorista, pô! Os caras botam bomba, os caras matam os outros. Os caras abrem barriga de mulher grávida, arranca a criança e mata a criança. Tem vídeo nisso na internet, pô. Não é o Evandro, um idiota que saiu lá do interior de Minas, tá falando isso não, pô. Tá documentado, tá mostrado. Esses caras podem falar que eles têm credibilidade para alguém ouvi-los. E alguém vai falar: temos que exterminar esses terroristas. Temos que exterminar. Temos que exterminar. Se não exterminar, eles dominam o mundo. Meu Deus, eu tenho muito medo. Eu tenho muito medo, Bruno. Tenho muito medo. De vez em quando eu falo: #Putin aperta o botão. Porque a humanidade, aquilo que a gente tem visto, deu errado, pô. Deu errado. O silêncio e a passividade do brasileiro. Nós somos um país muito manso, de gente mansa, pacífica, muito tranquila. Bicho, eu tive a oportunidade de fazer uma entrevista, Bruno, e é um comentário, um desabafo, e vai pela amizade. Esse desabafo meu. Eu fico nervoso, eu tenho que desabafar com alguém. E já que você é meu amigo, eu vou desabafar com você. Eu fiz uma entrevista esses dias com um advogado que advogou para centenas de pessoas do Rio de Janeiro. Centenas. E depois que o nosso bate-papo, que na entrevista, porque eu não sou jornalista, depois que o nosso bate foi ao ar, uma moça vai lá e entra
no meu Instagram, mandou mensagem para mim: doutor Evandro, preciso falar com você e tal. Ah, opa, tudo bem e tal. Ah, posso falar o telefone? Pode. Passei o telefone para ela, me ligou, eram 11 horas da noite. Bruno, essa mulher, vê-se pela simplicidade dela, ela falava de Foz do Iguaçu, interior do Paraná. Você vê, pelo linguajar dela, é que é uma pessoa muito simples. E ela é uma pessoa muito simples. Ela tem uma filha especial, mas ela é patriota. Então, ela chegou e foi para Brasília. Sabe o que essa mulher fazia lá? Ela ficou na porta do QG, do quartel-general do Exército, fazendo comida, que é a coisa que ela sabia fazer, para o pessoal que estava lá. Ela recebia carne, recebia arroz, recebia alho, picava alho, fritava lá o alho, fazia arroz para o pessoal comer, para aquele povo todo. Um belo dia chegou lá uns ônibus. E a polícia chegou e falou: vocês têm que entrar no ônibus que agora tem que desocupar aqui. O pessoal do Exército falou: gente, agora vocês vão ter que ir. Beleza, ele entrou no ônibus com toda a simplicidade e passividade do mundo. Levaram essa mulher para um ginásio. Nesse ginásio, chegaram lá, está todo mundo preso. Essa mulher está sendo processada e pode pegar 17 anos de cadeia. Ela foi colocada como golpe de Estado, como ato antidemocrático. Não teve individualização de pena. Não teve audiência de custódia. Essa mulher ficou presa 10 dias incomunicável. Ela não pode entrar nas redes sociais. Por quê? Porque ela vai cometer um crime? Isso não existe no Brasil, não existe um regramento penal brasileiro. Nós não estamos naquele filme lá do Tom Cruise, do Precog lá, da Minority Report. Não existe aquilo ainda. A gente não sabe quem vai cometer o crime, por isso a gente vai prender a pessoa antes que ela cometa o crime. Então ela não cometeu crime nenhum. Ela está sendo processada, está com tornozeleira eletrônica. Ela ganhou um kit, que é um carregador, que tem que ficar lá com a perna perto de uma tomada, carregando a porcaria, porque senão ela vai presa e a filha dela. Bicho, na boa. Na boa. Tem muita coisa que tem que mudar, Bruno. Tem muita coisa que tem que mudar. E pessoas como você, que é um cara esclarecido, e um cara que tem facilidade em falar, e é um cara que fala bem, um cara que explica bem, um professor, um catedrático, cara, a gente tem que multiplicar a sua voz, multiplicar a minha voz, multiplicar a voz de Marcel Van Hatten, multiplicar a voz daqueles que levantam contra o sistema e têm efetivamente conteúdo para poder explicar para o povo aquilo que verdadeiramente o é. Não essa mentirada vivida em 1970, que um barbudo falava que iria mudar o mundo. Pois é, eu tenho tentado mudar um pouco e conseguido a minha estratégia de compreensão de tudo isso, porque, vamos lá, não adianta você, que me entendam bem, deixa eu tentar me explicar, não adianta você ficar revoltado, claro, você se revolta, genuíno, é óbvio com isso, só que quando você entende que a gente está lidando com grupos de crime organizado no poder que se instalaram no Brasil, fica mais fácil você entender tudo isso que está acontecendo. É a mesma coisa que, de repente, infelizmente no Brasil, esse absurdo que tá, que você sai daqui, eu não saio com o celular na mão, na rua. Aqui em São Paulo tá assim. É revoltante? É revoltante. Só que não adianta você falar, meu Deus, o ladrão me roubou. Esse é o meio de vida desse sujeito. Você precisa pará-lo, prendê-lo, deixá-lo lá preso, etc e tal. É o modelo de negócio dele. É o modelo de negócio dele. É o modelo de negócio tráfico dele. É modelo de negócio. E o cara sabe o risco que ele está correndo. E o risco no Brasil é baixo. E o cara risco no Brasil... Não. Cara, eu fiz esses dias uma live com o Renato 38 e ele fala uma coisa extremamente interessante. O crime no Brasil compensa. Sim. Se você é moralmente desvirtuado, digamos assim, né, você não tem o seu freio moral e ético, o crime no Brasil compensa. Ele, como policial, ele fala, sei lá, acho que 10% dos casos de assassinato são resolvidos. 8%. 8%? Então, beleza, 8%. Ou seja, você tem todo o incentivo a cometer crime, aqueles que são moralmente distorcidos. Quer mais um dado que você vai ficar apavorado? Eu vou te dar um dado, então, interessante. A lei brasileira te autoriza a matar uma pessoa e não ser preso. Sobre quais circunstâncias? Qualquer circunstância. Qualquer circunstância. Ela te dá liberdade para matar dentro da sua casa, aí mais de uma vez. Mas uma vez você está liberto.
porque tem a primariedade. Então, o réu primário com bons antecedentes não vai para a cadeia, meu amigo. Para você ir para a cadeia no Brasil, é praticamente um exercício absurdo de tentar ir para lá. É difícil demais ir preso. E te dou outra. Só quando você vende cachorro-quente na porta de um evento que é considerado antidemocrático, portanto, é um país realmente autoritário e ditatorial. O traficante solto, o helicóptero... Dá 17 anos para uma mulher que estava cozinhando, pô. Então, esse é o meu ponto, esse é o meu discurso inicial. Eles são bandidos. Hoje o crime organizado faz parte do establishment brasileiro. A gente precisa desmantelar esses sujeitos. Mas não adianta você ficar, meu Deus, ele deu 17 anos. Ele é isso. Ele é isso. Esse é o meio de vida dele, é o projeto de poder desses sujeitos inescrupulosos. Eles são isso. Então, o que eu quero dizer não é que você não tem que se indignar, não é isso. A questão é, enquanto nós só ficarmos putos, a gente não consegue pensar estrategicamente como quebrar esse ciclo. Porque o Brasil hoje claramente é um país ditatorial. Claramente. Se você não enxerga isso, o problema fala muito mais sobre você do que sobre o Brasil. Sim. Então, enquanto o Brasil continuar nessa trajetória, essas pessoas do poder, eles vão continuar dando 17 anos para Mariazinha e soltando o mano do rap lá com o helicóptero dele liberado. Por que será? Pensemos um pouco, gente. A questão é como desmantelar isso, não é causar espanto com isso. Esse é o meio de vida deles. Eles precisam ser extirpados. A questão é como. O interessante você deu um exemplo da área do rap, que foi solto por um ministro do Supremo. Eu vou lhe dar um exemplo, outro. Um ministro do Supremo, Toffoli, ele vai lá e com uma canetada, só ele, sozinho, na sua sala, ele vai lá e dá uma canetada e devolve 6 bilhões e 300 milhões de reais para o Odebrecht. Por quê? Porque a empresa foi colocada no pau de arara. A empresa, porque a delação premiada da empresa. É a delação premiada dela. Né? Ah, não foi justa, vamos devolver o dinheiro para ela. Quem era a advogada que pediu que fizesse isso? Escritório da mulher dele. Aí, para a empresa JBS, né, o grupo empresarial, a holding JBS, teve umas multas lá de 10 bilhões de reais. Devolveram o dinheiro das multas porque não devia ter multado, não. Quem era advogado dessa situação? A mulher do Toffoli, pô. Advogado, quanto é que ganha? Mais ou menos 20% da causa. Né? Se são 16, quase 17 bilhões de reais, ganhou 3 bilhões e 400 milhões de reais. Cara, nego não sabe o que é 1 milhão de reais. Vai saber o que é 400 milhões de reais? E 3 bilhões e 400 milhões de... Não tem a mínima ideia, pô. Não tem a mínima ideia. É um número que se fala grande, mas não tem a mínima noção do que é. Eu lamento profundamente. Eu acho que a pessoa tem que entender o tamanho do rombo e a desgraça que esse Lula fez no Brasil. E retorno a ali um filme de ficção, né, que é o Tropa de Elite, onde, na época, Tenente Coronel Nascimento fala: o sistema é foda. O sistema é foda. E tem um outro filme, que é a Polícia Federal Alheia para Todos, que esse não é uma obra de ficção, é um documentário do que aconteceu, do grande homem, que é um dos maiores homens do Brasil de todos os tempos, que é Deltan Dallagnol, da coragem que teve de denunciar e a coragem que o juiz Sérgio Moro teve de aceitar essa denúncia. Porque ele poderia ter sentado em cima desse processo e ficado em brancas nuvens, inclusive ido para o Supremo, só para chegar e falar: um procuradorzinho aqui do Paraná, olha só, eles estão chegando em vocês, o que eu faço? Sento no processo? Senta! E ficava 30, 40 anos, se aposentava lá e ninguém botava a mão nesse processo. Mas Deltan Dallagnol, para mim, um dos grandes homens do Brasil que deve ter seu nome escrito na história em letras garrafais. Concordo 100% com você. Mas o Brasil hoje é muito previsível, né?
E o que me causa estranheza ainda são pessoas que não conseguem ver isso. Mas eu estava vendo uma frase esses dias, estava lendo um paper de uma pessoa que pertenceu ao establishment. Deixa eu ver se eu acho isso aqui, até para eu não ler. Eu tenho a frase mais ou menos na cabeça, mas aqui, lendo aqui, fica até melhor. A pessoa, quando ela está mentalmente envolvida com essas ideias, você pode apresentar provas concretas que eles não conseguem enxergar. E nós vemos ainda pessoas, esses tais artistas, intelectuais, vocês têm um monte aí no Rio de Janeiro dessa, desculpa, não generalizando, mas dessa praga, fazendo vídeo pro Boulos agora, em meio a tudo isso que está acontecendo, sabe? São pessoas que você pode apresentar todas as provas possíveis e imagináveis que essas pessoas continuarão acreditando naquilo que eles querem. Yuri Bezmenov, ele fez parte ali da União Soviética, né, e da KGB. Abre aspas para ele. Graças à falta de padrões morais, a exposição ante informações verdadeiras já não fará mais diferença para a maioria. Uma pessoa que foi corrompida, que foi doutrinada pelo marxismo, é incapaz de acender a verdade. Os fatos não significam nada para ela. Mesmo que ela seja soterrada de provas autênticas, documentos, fotografias, tudo, ela se recusará a acreditar. Somente quando a bota do regime estiver esmagando o seu corpo, aí ela irá entender. Yuri Bezmenov, que foi da KGB. Então, eu acho que é extremamente válido a gente ter isso, que várias pessoas à nossa volta vivem isso abertamente. E eu não sei se você conhece ele, eu estive com ele, eu palestrei com ele uma vez também, que foi uma honra, porque eu acho ele incrível, que é o chileno, me fugiu agora o nome dele, o Axel Kaiser. E ele é filósofo, economista e tudo mais, né? Ele é libertário na parte econômica, e ele falou numa entrevista interessante no canal dele do YouTube, em que ele falou assim, os argumentos morais sempre se sobrepõem em cima dos argumentos técnicos. Então, enquanto as pessoas estiverem abertas apenas a serem impactadas com discursos mentirosos, eles sempre vão comprar mais esse discurso do que o discurso técnico. Então, Sim. O nosso lado, o nosso papel é mostrar a verdade sem ser técnico, para as pessoas perceberem como é o outro lado, o nosso lado, que não é por nada, explica a realidade da vida lá fora, e não uma narrativa mentirosa, a preterização do poder dessas pessoas. Então, é uma luta que, na minha opinião, eu já abri mão de pensar no Brasil, de ver o Brasil desenvolvido. Eu estou com 42 anos, mas é uma luta que demora algumas gerações para mudar, né? E é essa luta que nós estamos. Irmão, eu estou com 50. Eu já perdi esperança. Entendeu? Eu já perdi esperança. Sim. Eu já perdi esperança. Eu não verei esse Brasil pujante. Mas eu acho que quanto mais demorar para plantar árvore, mais vai demorar a ter sombra. Entendeu? Então, a gente, quando vem da roça lá, a gente sabe que se não plantar agora, meu amigo, se deixar para plantar só depois, aí não vai dar florada. A gente não vai ver a flor. E não adianta também pensar que plantaremos só tâmaras. Não. Que demora 60, 70, 80, 100 anos para dar. Não. A gente tem que plantar agora. É muito fácil quando a gente... E o ser humano é um ser muito adaptável. O brasileiro, então, é adaptável ao extremo. Ele acostuma com tudo, inclusive com o ruim. E, lamentavelmente, ele nunca experimentou o bom. Então, ele só ouviu falar, ou às vezes nem ouviu falar. Você é um cara que já viajou o mundo, você tem paradigmas diferentes do que é bom e que é ruim. Eu também, como já viajei boa parte do mundo, também já vi coisas muito melhores e coisas bem piores. Existem coisas piores do que a pior coisa que o Brasil tem? Existe. E são regimes como o que está tentando se implantar no Brasil há algum tempo e ainda resistimos. E acho que a gente tem que resistir. Bruno, bicho, por mim, eu ficava conversando com você, estourava mais um barril de pipoca, entendeu? Uns 20 litros de Coca-Cola, e ficava conversando com você um tempão, mas eu sei que você tem outros compromissos, e em cima da tua agenda que é apertada, a gente conseguiu fazer isso. Espero que a gente faça um novo encontro no seu canal, aqui no Entendi Direito de novo, a gente bater um papo
A gente também tem um canal que é um co-irmão aqui, que é o @direita, que é do Congresso Conservador Brasileiro nos Estados Unidos, onde é que tem palestrantes que você conhece, a grande maioria deles. Então a gente é um canal co-irmão também. Então, para a gente fazer depois um outro bate-papo, a gente, Evandro, você é de direita? Sim, sou de direita. Evandro, você é contra a esquerda? Me mostre uma coisa que a esquerda fez de bom. Me mostre uma foto daquilo que foi bom. Me mostre um modelo econômico que a esquerda fez que teve sucesso. E eu gosto sempre de brincar em tudo que eu falo, quando a gente vai falar de regime capitalista e regime daquele de esquerda, eu adoro a foto de noite das Coreias. Entendeu? Acho que aquilo é mais... Não existe. É prova mais do que concreta do que é o certo e o que é o errado. A gente quer viver na idade das trevas, a gente aposta nesse socialismo absurdo, na falta de regra, nos presos políticos, nos exilados políticos. Cara, a gente tem exilado político. A gente tem uma juíza, a gente tem Alan dos Santos, a gente tem Paulo Figueiredo, a gente tem Constantino, que está nos Estados Unidos, não pode voltar. Se voltar, vai preso. Por quê? Porque me tiram a opinião. Evandro, doutor Evandro, tem no Código Penal colocado lá que crime de opinião tem pena? Não, não tem esse crime. Então eles não podem ser presos, mas serão. Nós temos um deputado federal que foi tirado o mandato dele. Nós tivemos um senador que foi tentar tirar o mandato dele. Por quê? Por ódio. Nós tivemos um presidente da República que foi tirado seus direitos eleitorais sem que houvesse um processo crime contra ele. Quiseram colocar na conta de joias, que são presentes personalistas, porque não existe legislação no Brasil ainda falando o que é o presente personalíssimo. E mais personalíssimo no relógio, um colar, não existe. É lamentável, Bruno. Lamentável. Mas eu sou soldado, sou guerreiro, estou junto e vamos junto para cima. Não, vamos, cara, assim, eu gostaria de verdade de agradecer, cara, Evandro, o seu convite. Eu acho que é extremamente importante, quanto mais a gente dissemina informação. Eu recebi agora aqui uma mensagem que o Gustavo Gayer acabou de fazer um vídeo usando o meu vídeo para explicar a economia. Então, eu acho legal que começa a crescer isso. E, de novo, não é minha atividade número 1 isso, né? Mas eu quero que essa informação... De novo, era muito mais fácil pegar, espero que isso não soe nem um pouco arrogante, mas era muito mais fácil eu fechar minhas malas, pegar minha família e ir embora. Eu tenho nacionalidade, eu consigo trabalhar à distância, meu custo de vida lá fora cairia do que é aqui, né? Então, mas eu não quero que meus filhos olhem para mim e falem assim, porra, meu pai, antes de tentar, pegou e foi embora. A gente vai embora, mas para estudar e voltar, né? Para eles aprenderem outro idioma desde pequeno e voltar. A gente vai fazer isso daqui 2 anos, mas que seja por uma opção, e não que eu tenha a obrigatoriedade de ter que ficar fora porque o Brasil se tornou realmente uma Venezuela, uma Argentina antiga, né? Uma antiga, assim, até antes de dezembro do ano passado, né? Que seja uma não por opção, seja realmente que seja uma opção irmos para ganhar cultura, para ganhar conhecimento, e não porque nos impuseram através de uma ditadura. Então, eu acho que é extremamente importante cada pessoa que tenha coragem de colocar a cara e disseminar essas informações. Então, eu acho que de novo, extremamente importante. Eu fico muito, muito feliz pelo teu convite. Aceito todas as vezes que você quiser, me coloco de verdade à disposição. E cara, obrigado por estar na luta desse lado. Eu sou seu fã, brother. Você é foda. Você não acredita. Imagina, aqui, cara. Isso daqui, de verdade. Isso daqui eu vou mandar para você. Eu vou mandar para você. Manda assim. Manda assim. Eu estou terminando de montar o estúdio na minha casa. Na verdade, terminando. Eu já gravei ontem um vídeo lá, o primeiro deles. Então, eu vou fazer questão de deixar ali. Me manda assim. Essa aqui vai para você. Por favor. Vou te mandar meu endereço aqui no WhatsApp, você me manda. Show de bola. Vou fazer questão de deixar lá, porque eu acho que todos nós que estamos lutando por um país mais livre, precisa ter uma união. Por mais que a gente não pense, eu posso pensar um pouco diferente, eu posso ser libertário, você ser liberal, na economia, eu posso
como eu sou, pilares e valores conservadores, de repente você é ou não é, não importa, mas nós, ou é um pouco mais ou menos, sei que você é, claro, mas de qualquer maneira, ter pilares, a gente não vai ser idêntico, né? Sim. Mas estamos na mesma luta, pelo mesmo lado, então a gente disseminar isso, parar com essa briga besta que a gente tem, a gente não, eu e você, mas de repente, sim, sabe, lados da direita que brigam por picuinha. Cara, é o momento da gente vencer o mal. Sim, mas é falta de conceito, cara. É falta de conceito. É a gente botar os caras sentados no banquinho da escola e falar, seus putos, seus viadinhos, vamos escutar o Ti falar aqui? O Ti vai falar para vocês aqui, ó. O negócio é o seguinte, vocês podem pensar um pouquinho diferente, cada um pode pensar, mas a ideia é a mesma. Bicho, eu fiz um bate-papo com um anarcocapitalista. Um anarcocapitalista. Quem e o que ele é? O Peter Gutierrez. O Turguniev. Eu sou anarcocapitalista, né? Filosoficamente, sim, eu sou anarcocapitalista. Sim, ele é anarcocapitalista. Bicho, que papo gostoso. Ah, eu concordo com tudo que ele fala? Não. A ideologia é legal. A ideologia é fantástica, extremamente inteligente. Cabe no Brasil? Não. Cabe em algum lugar do mundo? Eu acho que sim. Mas é extremamente complicado. O Brasil, para que fosse e houvesse sim uma revolução, teria que ser anarcocapitalista. Se o PT continuar agarrado na cadeira como eles estão, fazendo o que eles estão fazendo, o judiciário fazendo o que ele está fazendo, só dessa forma. Não existe outra forma. Mas existe sim a forma de a direita toda se unir, da gente chamar os nossos amigos de direita, explicar para eles que certos conceitos devem ser sim entendidos e compreendidos. Porque se a esquerda compreender, porque a esquerda não lê, ela lê manchete. Porque se ela lesse o livro que eles professam, a Bíblia que eles professam, que é as escrituras de Marx, o profeta, bicho, eles não seriam petistas. Mais uma vez eu agradeço demais da conta, prazer inenarrável conversar com gente do seu quilate, da sua inteligência, do seu gabarito. Pô, bicho, obrigado de coração. Como eu disse, aquele tiquezinho no verde das coisas boas que você precisa fazer na vida, uma delas foi feita hoje e combinada há algumas semanas atrás, que a gente teve oportunidade de se apertar a mão e de se abraçar. Pô, que isso, cara. Eu fiquei super feliz ali pelo teu convite, pela tua... a forma como você ali me abordou e a gente pôde conversar, foi muito legal, muito prazer mesmo te conhecer pessoalmente. Quando você falou lá, vamos marcar, vamos marcar, eu acho que é extremamente importante. E só fazendo mais um adendo, que eu acho que é interessante, que é um tema que eu gosto muito. Quando você falou do Peter, quando a gente menciona o anarcocapitalismo, que eu, repito, eu filosoficamente sou, tem dois pontos aqui que é importante para a gente fechar, se você me permite. Sim. Quando eu falo filosoficamente, é porque eu realmente acho que hoje em dia, a curto prazo, é uma utopia acontecer isso, né? Porque você precisa mudar a mentalidade das pessoas, mudar a forma de fazer política, né? Mas nós já vivemos em sistemas anarcocapitalistas. Por exemplo, eu moro num condomínio de 9 casas, as regras são regidas por nós, todo o sistema de segurança, portaria é tudo privado. Isso é um sistema anarcocapitalista. Então, a gente teria que simplesmente reduzir os campos políticos não centralizados em Brasília, mas na nossa rua, nos nossos bairros, né? E votar na pessoa que cai no mesmo buraco que eu ali, né? Então, basicamente é isso. Mas tem um outro lado, que é o lado moral. O lado moral, ele é pouco difundido, que é o seguinte: o lado que nós pregamos é que um dos pilares desse sistema de propriedade privada, o anarcocapitalismo, é basicamente o seguinte: eu não posso agredir a propriedade privada de ninguém. E isso inclui, inclusive, dinheiro que você produz, é teu. Eu não posso te forçar a financiar o que eu quero usar. É imoral isso. Eu estou desrespeitando um dos princípios legais que é o fundamento básico da propriedade privada para qualquer economia em bom funcionamento seguir. Me fala um país rico no mundo que não tem respeito à propriedade privada. Portanto, tem um lado completamente moral da coisa.
é muito mais legítimo eu me financiar ou aqueles que vivemos num determinado sistema nos financiarmos. Eu sou sócio de um clube aqui em São Paulo. Eu não posso te forçar a pagar a mensalidade do clube que nem sequer está na tua cidade, porque você não usufruirá do que o clube proporciona. E eu, de maneira voluntária, optei ser sócio do clube. Eu não posso fazer as pessoas pagarem por algo que eu vou usar de maneira obrigatória. E é isso que o Estado faz. Então eu divido dois lados. O lado de você ter mais participação realmente na vida do dia a dia, pelo que você demanda, e, em paralelo, você tem o lado moral e o lado ético, o lado legal. Eu não posso entrar na tua propriedade privada e mandar você fazer alguma coisa com o que é seu. Né? Então, Mas, acho brother, que é isso. A gente precisa começar a olhar como diferenças. Mas a gente ainda tem, dentro do Ministério da Agricultura, um instituto chamado Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. Está vigindo ainda hoje. A gente tem uma propriedade privada federal, que é de todos, né? É da coletividade, é da sociedade. Ela é invadida por um movimento de sem terras que destroem tudo que está lá dentro, arrebentam a porteira, quebram tudo que está lá dentro, se instalam e falam que ali vão ficar. E essas pessoas são consideradas pessoas de um movimento social. E pessoas que invadem prédios vazios, públicos, mas que estão em Brasília, que não têm absolutamente nada, além de serem prédios públicos vazios, que não representam o poder, mas assim são considerados como golpistas e como pessoas antidemocráticas. Pessoas que propagam isso é que são antidemocráticos. Juízes que julgam isso é que são antidemocráticos. E o país, que somos uma república democrática do direito, né? Nós temos aí, aonde não há direito, não temos democracia. Então, o direito está sendo jogado para baixo, a OAB está em silêncio, a OAB que esteve tantos momentos ladeando e com cadeira cativa e muito destaque em todos os momentos de revolução que o Brasil teve. Você citou lá da consolidação das leis do trabalho, que foi um ajuntamento de leis do trabalho que teve em 1943, ainda na era Vargas, do ditador Vargas, que vige até hoje. Nós temos um Código Penal de 1940 vigindo até hoje. E eu faço sempre uma conta para trás, Bruno, já que eu sou um homem das contas. Um parlamentar hoje tem, em média, 50 anos. Então, ele teria nascido em 1890. Os seus pais seriam criados no Império. Então, como é que um cara desse criou uma lei dessa que está vigindo em 2024? Aí faz umas aberrações dessa. De uma pessoa que estava cozinhando na porta de um quartel pegar 17 anos de cadeia e um estuprador nem preso é. Por quê? Porque ele era réu primário. Tem que mudar muita coisa. Mais uma vez eu agradeço, meu brother. Se você me permite aqui terminar Lógico. com uma frase que foi de um ex-ministro do Tribunal Superior Federal, presidente do STF, no governo de Itamar Franco, numa votação de habeas corpus. Ele falou o seguinte: ninguém é obrigado a cumprir ordem legal ou a ela se submeter, ainda que emanada de autoridade judicial, mas é dever da cidadania opor-se à ordem ilegal. Caso contrário, nega-se o Estado de Direito. No habeas corpus número 73454, de Maurício Correia. É isso o Brasil de hoje. É esse o Brasil de hoje. A ordem judicial ou a ordem daquele comandante, eu que também fui ex-Forças Armadas, fui ex-Força Aérea, está lá no Código Penal Militar. Você é obrigado, você tem hierarquia, você tem que ter disciplina. Mas se a ordem for manifestamente contrária a tudo que se propõe como certo, você pode sim se insurgir contra ela e falar que não fará. E contra você não pode haver qualquer tipo de mácula à sua pessoa ou à sua liberdade. Se assim não for, direito não teremos. Vida longa e próspera, meu amigo. Que Deus nos abençoe. Que Deus nos abençoe. Né? Se minha nave não chegar aqui para me buscar, eu vou ter que ficar aqui ainda. Então, já que estou aqui ainda e tenho uma filha maravilhosa que não quer sair do Brasil,
Então a gente vai continuando aqui tentando mudar para que fique melhor para os meus netos. Porque para mim e para minha filha, temo que ainda serão anos duros de colheita fraca. É isso. Obrigado, gente. Foi um prazer imenso. Beijo para você no coração. Não esquece de mandar para mim no WhatsApp o endereço para mandar a canequinha do Entendi Direito para você colocar. Vou mandar agora, antes estante. que eu esqueça. Show do milhão, show do milhão. Eu vou te mandar depois uma outra coisa, eu quero que você me arrume o telefone de uma outra pessoa, que é um outro cara que eu quero bater um papo com ele. Manda agora aqui. Tá bom. Grande beijo para vocês, gente. Outro grande. Nesse Entendi Direito, então, eu tive a honra de conversar com esse monstro da economia, que é Bruno Musa. O meu muso inspirador em economia. Eu perco o amigo, mas não perco a piada. Grande abraço para vocês. E até o próximo Entendi Direito.